coisa. E aí, você lembra quantos golpes você desferiu nele? Não lembro, não lembro. Que na hora da raiva eu não lembro o que eu fiz. Ah, você não se lembra? Não se lembro. Só lembro que eu dei essa paulada nele. Ah, tá. Que realmente eu dei de prancha. Pra, tipo, bater só. Ah, você só bateu de prancha? Não foi com intenção assim, tipo, não tinha intenção de matar ele. Era Tá. só um corretivo para ele se pôr no lugar dele e parar de estar ameaçando a minha família. Essa sua faca é tipo aquela espada japonesa, ela tem lâmina dos dois lados? Não, ela é afiada com ponta. Ah, só afiada de um lado. Exato. Entendi. Você sabe nos dizer há quanto tempo de pena você já foi condenado? Eu fui condenado a 19 anos. Há 19 anos. Certo. E aí, depois que você esfaqueou, o que você fez? Eu tinha feito um serviço para a filha de um policial no domingo, que era para me fazer no sábado, não deu tempo. Aham. Eu trabalhei no sábado o dia inteiro, fui no domingo fazer para ela por causa dos feriados, que ela pediu. Aí estava fazendo a limpeza, ela falou: Leandro, eu tenho que sair, fica com a chave da casa, depois eu ligo para você, você vai me entregar. Tá, fui, terminei o serviço dela e fomos para a prainha. Foi eu e o Valdinei, fomos na prainha em Três Lagoas. Ah, em Três Lagoas. Isso. Estava aberta a prainha nessa época? Na verdade, lá, como que eu vou explicar para o senhor? Não é que é aberto, mas pode entrar. Certo, tem no as meio coisas. daquele matagal. Tava aquela lá, nós sentados lá e lixo. fiquemos, isso. Sei. Fiquemos lá. Ficaram Daí, lá, no meio daquela... Isso, Tá. conversando ali, daí deu mais ou menos em torno de umas 5 e pouco, 6 horas. Falei para ele: vamos ir. Quando eu saí da prainha, a mulher ligou: vem trazer a chave do controle para mim, do portão, e vem receber. Falei: tá bom. E saí da minha casa. Você saiu como da sua casa? Eu saí de moto. De moto. Isso. E o Valdinei ficou lá? Ficou na minha casa. Tá, mas você saiu de moto ou você pulou o muro pelos fundos? Não. Nenhum momento eu pulei o muro no Você não pulou o muro? Não. Tá. Eu saí de moto. Quando o policial chegou na frente da minha casa, Ah. que passou na frente da minha casa, eu tinha acabado de sair de moto. Ah, então tá. E aí você voltou para sua casa? Voltei, depois? fui, recebi o dinheiro e voltei para minha casa. Certo. E aí, quando você chegou em casa, o que lhe disseram? O que Daí tinha a minha acontecido? esposa falou, liguei para o advogado falou para mim assim, ligou na sexta, falou com o delegado falou: não, depois você pega e se apresenta com ele. Eu fui e se apresentei. Ah, quanto tempo depois você se apresentou? Demorou 48 horas. Ah, 48 horas? Sim. Ah, entendi. E aí o Valdinei, você soube o que aconteceu com ele? Sim, O que aconteceu com o Valdinei? ele foi preso Ah, ele foi preso. Ele foi preso por conta desse episódio. por causa disso aí. Entendi. Ele segurou o Rony para você dar Não, ele separou. as facadas nele? Ele separou. Ah, ele separou. Separou. Entendi. Nenhum momento foi segurado, ele segurou eu. Ah, entendi. Tá certo, eu estou satisfeito, Excelência. Passa a palavra, Dr. Jorge. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Leandro. Boa tarde. Antes do dia dos fatos, existiu alguma desavença, algum problema entre o senhor e a vítima Rony, ou o senhor ou a sua família com o Rony? Não, nenhum momento. Só o problema que teve foi da minha família ter citado para os vizinhos que era ele que tinha roubado lá. A sua esposa isso. falou, denunciou ele, falou: ó, pro vizinho, Isso. quem tá Foi roubando, quem tá chamado- aprontando. Foi até ligado, o vizinho ligou para a PM veio, mas não fez nada. Isso foi quantos dias antes desse fato que nós estamos julgando Uns hoje? 3 dias antes. E ele vivia ali pela rua, ele aprontava muito Sempre ou não? ali, sempre aprontou. Ele era usuário de drogas? Desde quando apareceu lá, nem um chinelo na porta podia ficar. Tudo que via O levava. que a vizinhança achava dele, a respeito dele? do Na Rony? verdade, ninguém gostava dele. Todo mundo tinha raiva dele lá. Então o senhor trabalhou, Trabalhei sábado, domingo, trabalhei a semana inteira, sempre a semana inteira. quando chegou em casa, em que estado estava a sua esposa? A minha mulher estava chorando, desesperada, meus filhos, tudo. E ela explicou para o senhor no que é que consistiu Ela essa explicou, ameaça? sim. Como é que foi? Ela já tinha comentado comigo e tinha falado pro vizinho. Daí então eu falei para ela: mas por que você falou? Deixa isso aí para lá e tal. Ah, mas eu falei: então
Aí ele começou a ameaçar. Mas como é que foi essa ameaça? O que ela te falou? Ele foi uns dias antes na frente da minha casa, já tinha dado uns tiros na frente da minha casa. Já tinha dado uns tiros. Aí ficou por isso mesmo. Daí depois ele voltou de novo. Aí o senhor se descontrolou ali. Aí no na momento. hora eu me descontrolei, mas falei, não, vou encontrar ele, conversar com ele, para nós resolver e tal. Chegando na hora de resolver, eu desci do carro para falar com ele, ele já veio me agredindo. Aí foi aonde que eu peguei Pegou o facão. Isso. Tá. Sobre os golpes ali. O senhor disse que não se recorda quantos golpes foram Não. desferidos. Eu quero saber o seguinte. O senhor teve condições de, por exemplo, cortar o pescoço dele ou Não, perfurar ele de alguma forma? Sim, tinha, porque o facão tinha ponta. Tem ponta? E o senhor não fez isso? Não, Não fez por quê? porque eu não tinha intenção de matar ele, só um corretivo mesmo. Um corretivo para que ele não Parasse perturbasse de mais. ameaçar. Exato. Vamos falar um pouquinho dos teus antecedentes. Quantos anos o senhor está em liberdade? Já está indo para 7 anos já. 7 anos o senhor 8 está na rua. Isso. O senhor teve seus problemas com a justiça no Tive, passado, pagando. cumpriu tudo, certinho. Tranquilo. Há 7 anos o senhor está em liberdade. Isso, 7 anos. E cuidando da minha sempre família. trabalhando. Sempre trabalhando. Como que é a sua família hoje? Hoje, como que eu falo? Hoje eu tenho que agradecer a Deus pela minha família. Quantos vivem na sua casa? Quem são? Nós somos em 6. 4 filhos, esposo e eu. Fala a idade de cada um, por favor. Tem um que tem 1 ano, que tem um que problema no rim, que faz tratamento. Tem a menina com 9, tem uma com 11, com 12 e o outro piazinho com 7. Tá. Somos em 4. E quem sustenta a casa? Sou eu. É o senhor. Sim. Tá, o senhor disse que tem uma criança que tem uma doença, Tem. problema nos rins. Explica para nós, explica para o júri o que ele faz, com qual Ele- frequência, onde que é feito o Ele faz tratamento. tratamento em Curitiba todo mês. Todo mês a gente sai daqui para Curitiba. Ele só tem um rim e tem cálculo no outro rim. Qual é o hospital que o senhor... É no sofre? Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Minha mulher está com depressão também. O senhor quer dizer mais alguma coisa em sua defesa, Não, para só o isso aí, conselho do só. júri, se o senhor se arrepende de ter Com tomado essa certeza, atitude? Com certeza que eu se arrependo. Quero criar meus filhos, criar a minha família. O senhor sabe quanto o senhor está devendo ainda de pena na vara de execuções penais? Ainda falta 1 ano ainda, Falta um ano ainda Isso. para ficar limpo. para ficar limpo. Estou satisfeito. Obrigado. Essa palavra, doutora Sem Elisandro. pergunta, excelência. Eu pergunto aos jurados e juradas se tem alguma pergunta a fazer ao réu. Caso tenha, eu vou pedir para o oficial de justiça levar papel e caneta. Alguma pergunta? Não? Interrogatório encerrado. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome completo? Valdinei Caetano Pereira. Valdinei, vou pedir para você chegar, se acomodar melhor na cadeira, colocar o microfone à altura do seu queixo, tá? Procurar falar alto, que os jurados têm que te entender bem. Valdinei, o interrogatório ele é constituído de 2 partes, tá? Na primeira parte eu farei perguntas de caráter pessoal, como seu endereço, sua profissão, se o senhor tem que me responder. Já na segunda parte, que é sobre o fato pelo qual o senhor responde criminalmente, antes de começar, eu vou cientificá-lo dos seus direitos em juízo, tá? Então, dando início à primeira parte do interrogatório, Valdinei, qual o seu endereço? Me fala o nome da rua, número da casa, bairro e cidade. Cidade de Foz do Iguaçu,
No Jardim Itália, Rua Dedé Nunes, 839. E o senhor está trabalhando, estudando, faz o quê? Sim, trabalho. Trabalha com o quê? Sou vidraceiro. Não entendi. Sou vidraceiro. Você tem carteira assinada? Sim, O senhor ganha quanto por mês? 2.200. O senhor tem escolaridade, tem estudo até que série, até que ano? Estudo até o 6º. O senhor tem filhos? Não, Seu estado civil? solteiro. Já foi processado criminalmente antes? Não, Já foi preso alguma vez antes? quando eu era menor. Não, de maior? Não. Valdinei, então, começando a segunda parte do interrogatório, o senhor tem o direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas. O teu silêncio não importa em confissão e tampouco poderá ser interpretado em prejuízo à sua defesa. Valdinei, a denúncia relata que no dia 23 de dezembro de 2018, no domingo, por volta de 10 da noite, na Avenida Andradina, bairro Jardim P, aqui em Foz do Iguaçu, você juntamente com o Leandro Mendes, vocês deram início a atos tendentes a causar a morte do ofendido Rony Oliveira Souza Rocha. A denúncia diz que o Rony estava andando pela Avenida Andradina, quando avistou você e o Leandro, e ele tentou se esconder num matagal próximo, momento em que vocês o perseguiram e desferiram vários golpes de arma branca, causando as lesões na vítima Rony. A denúncia diz que o crime foi qualificado pelo motivo torpe vingança, já que o Rony teria ameaçado a esposa do Leandro. E também um emprego de recurso, outra qualificadora, que possibilitou a defesa do ofendido, da vítima, porque você teria segurado o Rony enquanto o Leandro desferia vários golpes de facão contra a vítima. Sobre esse fato, Valdinei, o senhor confessa, o senhor nega ou o senhor quer ficar calado? Confesso. Você estava nesse dia junto com o Leandro? Sim. Você já conhecia o Rony? Não. E o Leandro te confessou por que ele queria dar os golpes no Rony? Ele falou que o rapaz tinha meio que feito uns negócios lá, meio que roubado umas casas perto da casa dele, estava ameaçando a esposa dele. E você conhecia há muito tempo o Leandro? Sim, nós trabalhamos um tempo junto. Certo. Vou passar a palavra ao Ministério Público. Não tem pergunta. Passa a palavra ao advogado do acusado, doutor Elisandro. Na época você trabalhava, Valdinei? Sim. Com o que você trabalhava na época? Você recorda? Trabalhava na Politemper, numa fábrica de vidros. E hoje? Hoje eu trabalho vidraceiro, Mas na mesma empresa ou em outra empresa? em outra empresa. Ok, satisfeito, silêncio. Passa a palavra, doutor Jorge. Sem perguntas. Eu pergunto aos jurados e juradas se tem alguma pergunta a fazer ao réu, e caso tenha, eu vou pedir para o oficial de justiça levar papel e caneta. Alguma pergunta? Interrogatório encerrado. Leandro Mendes e Valdinei Caetano Pereira, já qualificados no presente feito, foram pronunciados como incursos nas disposições do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Devidamente relatado ou processado no movimento 295.1, foi designada a data de sorteio e sessão de julgamento para a presente data no movimento 404.1. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, os réus Leandro Mendes e Valdinei Caetano Pereira foram devidamente interrogados, sendo relatados os autos, tendo-se procedido aos debates em que as partes sustentaram as suas pretensões em plenário. Os quesitos referentes ao homicídio tentado praticado pelo réu Leandro Mendes contra a vítima Rony Oliveira Souza Rocha, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria a materialidade e autoria do fato, contudo, desclassificaram para lesões corporais. Por sua vez, nos quesitos referentes ao homicídio tentado praticado pelo réu Valdinei Caetano Pereira contra a vítima Rony Oliveira Souza Rocha, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria a materialidade e autoria do fato, contudo, desclassificaram para lesões corporais. O relatório.
Fundamentação. Segundo restou decidido pelo Conselho de Sentença, os réus não agiram com ânimos necandi ao dar início à prática dos autos tendentes a causar a morte do ofendido Rony Oliveira Souza Rocha. Houve, portanto, desclassificação própria, uma vez que os jurados afastaram a sua competência para julgar a causa, cabendo ao juiz estabelecer a correta classificação do crime. Pois bem, ao exame dos autos, percebe-se que os acusados não tiveram, como reconheceram os senhores jurados e juradas, a vontade livre e consciente de matar a vítima. A materialidade do crime restou comprovada pelo prontuário médico da vítima. Movimentos 187.2 a 187.5. Os réus foram interrogados em plenário, tendo ambos confessados a autoria, todavia negaram ter agido mediante ânimos necandi. Não foram inquiridas testemunhas em plenário. No caso em tela, vê-se que não foi juntado ao presente feito o laudo pericial de lesões corporais, de modo que não restou comprovado, sequer mediante prova testemunhal, de que a vítima Rony Oliveira Souza Rocha tenha sofrido lesões graves ou gravíssimas. Assim, conclui-se que as condutas imputadas aos acusados Leandro Mendes e Valdinei Caetano Pereira restaram tipificadas no artigo 129 caput do Código Penal. Nesse caso, em que houve a desclassificação própria para um delito passível de incidência dos institutos da Lei nº 9.099/95, aplica-se o artigo 492, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, de modo que se faz necessária a designação de audiência de suspensão condicional do processo pelo juízo de um dos juizados especiais criminais dessa comarca. Por outro lado, se o magistrado prolatasse sentença, na forma do artigo 492, parágrafo 2º, causaria prejuízo irreversível à defesa, uma vez que lhe ficaria sonegado o direito de responder ao processo pelas regras estabelecidas na Lei nº 9.099/95, flagrantemente mais benéfica. No presente caso, verifica-se que apenas o réu Valdinei Caetano Pereira faz jus às benesses da suspensão condicional do processo, sendo que o outro réu, Leandro Mendes, ostenta reincidência, condenação nos autos 13.95.90/2010, ponto 8.16.0087, transitado em julgado em 30 de janeiro de 2015, e 71.35-64/2014, 8.16.0030, transitado em julgada para o réu em 10 de novembro de 2017, de modo que o benefício ofertado pela Lei nº 9.099/95 encontra óbice no artigo 89 desse mesmo diploma legal. Dispositivo: diante do exposto em relação ao réu Valdinei Caetano Pereira, tendo em vista a desclassificação para o delito tipificado no artigo 129 caput do Código Penal, em conformidade com o soberano veredito, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão desclassificatória para que remeta os presentes autos ao Juizado Especial Criminal desta comarca. Lá do outro, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Leandro Mendes, já qualificado como incurso nas penas do artigo 129 caput do Código Penal. Passando à dosimetria da pena, partindo-se da pena mínima, ou seja, 3 meses, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade: o acusado agiu com culpabilidade normal tipo. Antecedentes criminais: o réu possui antecedentes criminais, tendo em vista as condenações constantes nos autos 12.7619/2004, transitado em julgado em 23 de janeiro de 2007, e 11.12.83, 8.16.0030, transitado em julgado em 29 de janeiro de 2008. Conduta social: não foram trazidos aos autos elementos que pudessem averiguar com precisão a conduta do acusado diante da sociedade, seus familiares e ambiente de trabalho. Personalidade do agente: a personalidade é conceito que está adstrito a outras ciências, como psicologia e psiquiatria, e no presente caso não foi avaliada por profissional específico. Motivos do crime inerentes ao tipo penal. Circunstâncias do crime inerentes ao tipo penal. Consequências do crime normais ao tipo. Comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Nessas condições, fixa a pena base em 4 meses e 3 dias de detenção. Agravantes e atenuantes. No caso em tela, o réu confessou ter praticado
lesões corporais contra a vítima. Lado outro, incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 1, condenação nos autos 1395, 90, 2010, 816, 0087, transitado em julgada em 30 de janeiro de 2015, e 7135-64, 2014, 816, 0030, transitado em julgado para o réu em 10 de novembro de 2017. De maneira que, ante a compensação de tais circunstâncias, mantenho a pena em 4 meses e 3 dias de detenção. Causa de aumento e diminuição. Não incidem causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição da pena. Diante disso, o réu Leandro Mendes é condenado a pena de 4 meses e 3 dias de detenção. Regime de cumprimento. Levando-se em consideração do quanto da pena fixada e a reincidência do condenado, estabeleça o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, e o teor da súmula número 269 do Superior Tribunal de Justiça. Substituição da pena diante da quantidade de pena aplicada, quer dizer, tendo em vista que o delito foi praticado mediante violência contra a pessoa, deixe de substituir a pena privativa de liberdade por restritivos de direito, em atenção ao artigo 44 do Código Penal. Suspensão condicional da pena. Inviável a suspensão condicional da pena em razão da reincidência do condenado, conforme se infere do artigo 77, inciso 1 do Código Penal. Detração. Tendo em vista que o sentenciado respondeu ao presente processo em liberdade, verifica-se que o mesmo não faz jus à detração da pena. Responsabilidade civil. Fixo a indenização mínima a favor da vítima, a quantia de R$ 2.000, na forma do inciso 4 do artigo 387 do Código de Processo Penal, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, súmula 362 do STJ, incidindo ainda juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir do evento danoso, súmula 54 do STJ. Disposições gerais do direito de apelar em liberdade, considerando que o acusado se encontra em liberdade plena no momento da prolação dessa sentença, verifica-se não ser necessária a aplicação da prisão cautelar e tampouco de medidas cautelares diversas da prisão. Transitado em julgado, condena o réu ao pagamento das custas, espécie guia de recolhimento, suspende os direitos políticos do condenado, artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, expedição de ofício aos institutos de identificação para atualização dos antecedentes criminais, remeter os autos ao cartório para o cálculo das custas processuais, demais anotações e comunicações necessárias. Comunicar o teor da sentença à vítima na forma do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Arbitros honorários advocatícios em favor do Dr. Jorge Luiz Nunes, OAB 40648, no valor de R$ 5.000, em consonância com a tabela de honorários da advocacia dativa constante na resolução conjunta número 15, 2019, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda. Serve-se a presente sentença como certidão. Dou essa por publicada e as partes por intimadas nesta sessão. Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Foz do Iguaçu, às 16h27 do dia 13 de julho de 2023. Podem todos se sentar. Ao final da sessão, eu gostaria de retribuir as palavras que me foram dirigidas. Agradeço ao Dr. Luiz Marcelo Mafra, júri número 437. 437. É uma honra, né, presidir um júri que o senhor, Dr. Mafra, atua, né, como os advogados disseram. O doutor é uma bandeira, né, do Ministério Público no plenário do júri, né, faz parte. E aqui em Foz do Iguaçu, quando se fala em júri, né, todo mundo que eu converso imediatamente remete a palavra de sua pessoa, né, como que o Dr. Mafra deixou a sua marca, né, na Foz do Iguaçu, do Paraná. Então, meus agradecimentos e também dizer que é uma satisfação tê-lo aqui no nosso Tribunal do Júri da Comarca de Foz do Iguaçu.
Agradeço ao doutor Jorge, né, da Ativo. E eu digo também que esse júri só aconteceu porque o doutor Jorge se prontificou às pressas em aceitar defender o réu Leandro. Né, na semana passada, quando eu estava preparando o júri da quinta-feira passada, eu sempre dou uma olhada no júri da outra semana, né, até para ver qual é o horário para passar para os jurados e tudo mais. E tive uma surpresa desagradável, porque os advogados, então constituídos pelo Leandro, né, tinham renunciado ao mandato. Né? O Leandro tinha sido notificado já em junho, mas eles avisaram, né, logo no começo da semana passada, né, exatamente bem naquele prazo decenal de 10 dias que a gente tem que respeitar a nomeação do jurado, foi bem no limite. Aí eu pensei nos dativos, doutor Jorge, né, um advogado do júri, combativo também, já fizemos vários júris, excelente profissional, pensei nele, vou nomear, o doutor Jorge aceitou. Né? Então, meus agradecimentos, em especial porque esse júri estava marcado para ser realizado no dia 30 de junho do ano passado. Né? O ano passado eu fui designado pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para ficar 6 meses substituindo a minha colega titular, que ela estava de licença maternidade. Né? Então a VEP aqui, a VEP também no meio aberto, um volume enorme de trabalho, não teria como eu assumir 100%, mais de 7.500 processos, e também tocar o júri e a vara de violência doméstica ao mesmo tempo. É humanamente impossível. E, por isso, por ser réu solto, esse júri foi designado para hoje. Então, a minha preocupação ainda era a morosidade processual. Né? É algo que sempre aflige a nossa justiça brasileira. É os processos que demoram muito. Então, esse júri, para mim, se não saísse hoje, eu ficaria profundamente chateado. Né? Porque está se prolongando ao longo do tempo e justiça morosa não é justiça. Então, doutor Jorge, meus agradecimentos mesmo, né? A Justiça de Foz do Iguaçu agradece o seu empenho e a sua prontificação em defender brilhantemente o acusado, o Leandro Mendes. Doutor Elisandro Aguirre, também é uma satisfação tê-lo aqui, excelente advogado do júri, já conheço há bastante tempo, desde os tempos que eu estava em São Miguel do Iguaçu, advogado também combativo, brilhante, hoje está como constituído, mas também está na lista dos ativos, né, também é um advogado que a gente sempre pode contar para essas situações, né, como a de hoje, né, para salvar, não deixar a justiça ser demorada, né, que a pior coisa para mim, eu como juiz, é o processo demorar muito tempo a ser julgado. Né, então eu sou muito rigoroso mesmo quanto a adiamento de júri, né, não gosto de adiar júri, não gosto, né, e justiça tem que ser feita, tem que ser realizada, os acusados têm que ter um direito a um julgamento justo e pleno. Meus agradecimentos também ao doutor Vitor Hugo Natigal, presidente da OAB, é uma grande honra, né? E a primeira vez também, hoje, meu júri número 124 na carreira, né, 9 anos que eu estou na magistratura aqui do Paraná, e a primeira vez também que o presidente da OAB, né, seccional, vem nos prestigiar no Tribunal do Júri. Então, doutor Vitor Hugo, meus agradecimentos e também minha homenagem à OAB, até porque eu, antes de ser juiz de direito, lá em Minas Gerais, eu fui advogado também por 9 anos, já está empatado, né? Fui 9 anos advogado, e agora já estou 9 anos como juiz, já são 18 anos, né, que eu estou na carreira jurídica, então, querendo ou não, né, 9 anos é muito tempo, então eu tenho um pouquinho ainda da advocacia dentro de mim, né? Então, meus agradecimentos por ter prestigiado o nosso júri. Agradeço também ao oficial de justiça, Rafael, nos ajuda bastante aqui, fazendo, né, coordenação. Agradeço também ao Guilherme, é essencial, né, desde cedo, começando aqui. Ao Luiz, lá no cartório também, o nosso escrivão do júri. Eu agradeço também às copeiras, servindo café, água. Sem elas também, o nosso júri não seria como foi. Né, isso facilita, ajuda bastante. Agradeço também à Polícia Militar pela segurança. É muito importante a presença de vocês aqui, que nos dá uma segurança ímpar, né, uma tranquilidade no exercício do nosso trabalho. E minhas homenagens à corporação da Polícia Militar do Paraná, sem dúvida uma das melhores do país, se não for a melhor do país.
A instituição do júri encontra-se prevista dentre os direitos e garantias individuais e atende à vontade do legislador constituinte de torná-lo cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário trata-se do exercício da cidadania, de autêntica democracia, e não é por outro motivo que a decisão dos jurados é soberana conforme explicita a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, a linha C. Assim, aos senhores jurados, eu renovo meus sinceros agradecimentos e realço que se integram a este tribunal é porque gozam de reputação ilibada. Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido, estando por hoje dispensados. Lembro, por fim, que deverão retornar no dia 20 de julho de 2023, meio-dia e meio, para outra sessão de julgamento. Eu dou por encerrada a sessão. Que Deus, Alá, Javer, enfim, o Supremo Arquiteto do Universo, os abençoe a todos os presentes.